Olá, sou José Carlos Costa, represento a Métodos e em parceria com o DA da FGV estamos dando prosseguimento à campanha Ponto Cego na Comunicação, entrevistando Cristina Carvalho Pinto, presidente do grupo Pool Jazz. Cristina é reconhecida internacionalmente pela sua liderança inovadora na área de comunicação e propaganda. Cristina, primeiramente quero agradecer por nos receber de forma tão gentil. Eu que te agradeço, um prazer enorme. Obrigado, obrigado. Cristina, você presidiu, foi a primeira mulher a presidir um grupo internacional na América Latina, que foi o grupo Young Rubicam. E deve ter sido um grande desafio, porque você penetrou num território que até então era dominado pelos homens. A mulher ainda sofre preconceito no mercado de trabalho, mas você foi uma das provas de que as mulheres têm competência tanto quanto os homens e estão ocupando seu espaço. Pergunto, quais competências foram essenciais para conquistar este cargo e o seu sucesso profissional? É uma belíssima pergunta, porque embora se faça muitas perguntas hoje sobre a questão da liderança feminina, eu acho que a maneira como você está conduzindo a pergunta é crucial. Você diz assim, quais as competências, né? Primeiro de tudo, eu acho que tem uma questão que não é de competência, mas ela é um divisor de águas quando uma mulher assume um papel de liderança. E essa questão é a de não se posicionar como mulher no mundo masculino. O mundo dos negócios é o mundo dos negócios. O mundo profissional é o mundo profissional. Eu jamais entendi isso como sendo seara masculina ou feminina. Eu acho que a primeira questão, portanto, não é de competência, é de posicionamento. É de não se ver numa seara que não te pertence. O mundo dos negócios é um espaço aberto e cabem lideranças masculinas e femininas. Aí você pergunta de competência. Eu acho que, primeiro de tudo, a gente precisa ter audácia para ocupar uma função para a qual até originalmente você pode não ter sido desenhado, né? Eu sou música, eu sou uma estrategista, eu não me formei em administração de empresas. Então, eu fiz sim, depois até na própria GV, na minha tenra juventude, eu fiz, mas não como administradora de empresas, eu fiz uma pós-graduação em marketing e comunicação. Agora, por que então eu pude assumir? E por que a gente conseguiu ter tanto sucesso e eu me considero uma pessoa muito realizada? Primeiro porque eu acho que audácia é fundamental. Se você tem uma grande oportunidade, aprenda e desempenhe. Mas aprenda, preste atenção em aprender, tenha a humildade. Acho que a segunda questão é de humildade, isso não é uma competência, mas é um ponto pacífico necessário. Eu acho que tem uma outra questão, que claro que a audácia implica em destemor, né? Você não temer aquilo que você abraçou. Se você abraçou, você não pode ter medo. Não é? Porque o abraçar uma responsabilidade, abraçar um desafio, significa acolher em si. E, portanto, você não pode ter medo daquilo que você acolhe. Mas tem uma outra questão, que é a questão da sinceridade. Eu acredito que a sinceridade, e você deve estar vendo que eu misturo virtudes ou características e não obrigatoriamente com competências, né? Porque a competência, eu posso dizer que eu tenho uma competência grande como estrategista. Isso é importante em qualquer função. Isso é uma competência que eu adquiri, né? Agora, eu acho que não adianta a gente ter as competências, nós precisamos ter competências junto com forças pessoais. Então, audácia, destemor, sinceridade são forças humanas. Sem elas, não dá para liderar. Hoje, a comunicação e as estratégias do mercado são requisitos disputados e muito importantes entre os novos empreendedores. O que os estudantes e futuros empreendedores podem fazer para desenvolver melhor tais competências? Comunicação e estratégias de mercado.
Eu acho que no âmbito da comunicação, e eu imagino que você esteja falando da comunicação interpessoal, quer dizer, como a pessoa se coloca e se comunica, eu acredito que tem uma coisa que tem faltado muito no mundo executivo. É algo chamado presença. O que é isso? O que é estar presente? Grande parte dos executivos com qual eu convivo, muitas vezes estão sob uma pressão tão grande, a pressão da corporação, ela dói tanto sobre os ombros de seres humanos, que eles se tornam ausentes na interlocução. Eles estão para cumprir papéis, eles estão para atingir objetivos, mas o ser não está ali. Então, quando a pessoa fala, você não sabe quem está falando, se é o discurso corporativo, se é a meta do fim do mês, quem é que está falando com você? E quando está falando realmente aquele ser, quando a presença é perceptível, ainda que a pessoa tenha, às vezes, uma falta de autoconfiança, ainda que a pessoa tenha dificuldades de autoexpressão, você é um grande expert nisso, você sabe do que eu estou falando, tem gente que gagueja, tem gente que gesticula demais, eu mesmo tenho várias falhas de autoexpressão, então tem gente que gesticula demais, tem gente que fica muito parada, enfim, tem mil coisas que um especialista como você certamente observa. Mas tem algo que vai além disso tudo, que é estar presente. Quando você está presente, qualquer que seja o seu cacoete, é possível ele ficar em segundo plano. Porque aquilo que você está sentindo, você está dizendo. Aquilo que você está dizendo, você está pensando de fato. Você está sentindo de fato. Então, essa abertura para colocar o ser na interlocução, para mim é tudo. Eu esqueço qualquer defeito quando eu percebo que ali tem de fato alguém. E como você avalia a influência da boa comunicação na liderança e suas consequências nos resultados da empresa e no desenvolvimento pessoal? Puxa, isso para mim é realmente assim, uma continuação perfeita do que a gente colocou na resposta anterior. Quer dizer, hoje, por que grande parte dos líderes não se comunicam bem? Porque não há o discurso do líder, há o discurso da corporação decorado pelo chamado líder. Então, muitas vezes, aquilo que a gente chama de líder não é líder. É como se fosse um preposto de um discurso que não é o dele. A doutora Maria Juliese fez anos atrás um estudo fabuloso com CEOs, sobre a dor do CEO. Se é de fato alguém feliz, porque em geral os CEOs, quando dão uma entrevista, eles falam que estão muito felizes. Então, se é felicidade de verdade, ou se é o discurso da corporação transformado em voz humana. Acho que grande parte dos líderes não se comunicam como líderes, porque eles não estão ali. O discurso que está ali nem sempre é aquilo que eles estão sentindo.